A história de Assis começa no chão, pelos trilhos que passavam os trens na antiga estrada de ferro Sorocabana. A cidade começou a se desenvolver com a ajuda dos ferroviários. A estação de trem de Assis foi inaugurada em 1915 e em 1926 foi substituída pelo prédio que está em pé até hoje no centro da cidade. Por ali passaram diversas histórias, momentos e pessoas que guardam na lembrança até hoje. E nada melhor que o seu José Luiz Chisolini, que trabalhou como maquinista, para iniciar essa história, contando para a gente um pouco daquela época. Como que foi trabalhar naqueles tempos em que tudo funcionava por esses trilhos, seu José? Olha, era uma alegria, porque, sinceramente, eu sou um ferroviário apaixonado. Sempre gostei do que eu fazia. E a ferrovia foi o que alavancou a cidade, porque antigamente quase não tinha transportadora por rodovia, era tudo por trem. Todas as mercadorias que chegavam na cidade vinham por trem, então era um movimento tremendo. E então a ferrovia foi o que alavancou a nossa cidade. Chegava uma pessoa de fora, às vezes, para morar aqui, o emprego, às vezes, era na ferrovia. O emprego, às vezes, era na ferrovia. A ferrovia deu muito emprego aqui na cidade. Para onde tanto o senhor percorria com os passageiros? Olha, eu saía com o trem de passageiro daqui, eu ia até Botucatu. Em Botucatu, ficava no pernoite, repousava. No outro dia, pegava um outro trem de passageiro e vinha bater aqui em Assis. Botucatu hoje, de carro, a gente faz o quê? Umas 2h30, 3 horas por aí. E de trem, fazia em quanto tempo? O trem era umas 6 horas ou mais. Olha só. Isso quando andava no horário, né? Mas por que atrasava, às vezes? Muitas vezes atrasava, né? Às vezes problema de chuva, problema que quebrava um trem no caminho. Então, muitas vezes atrasava. E essa plataforma que hoje é o terminal urbano, né, de ônibus, como que era? Quando chegava aqui pela manhã, já tinha muitos passageiros para pegar? Aqui tinha muitos passageiros, tinha ponto de táxi aí na frente, que tinha um movimento tremendo. Aqui tinha o bar da estação, onde chegava de madrugada, tinha onde tomar um café, tomar um lanche. Então era bem movimentado, isso aqui era muito movimentado. O senhor construiu a sua família em cima do trem. Em cima do trem. Trabalhando com o trem. E é verdade que a família não pagava para viajar quando era funcionário, era parente de funcionário da ferrovia? Tinha passe livre, né? Tinha passe livre. E então, por exemplo, ia para São Paulo, chegava ali na bilheteria, carimbava o passe, você entrava no trem, se acomodava e boa viagem. E quando hoje em dia dá um problema no ônibus, já vai lá, troca o pneu, vai alguém para ver o motor, e quando pifava o trem no meio do trajeto, como é que funcionava? Quando pifava o trem no meio do trajeto, a gente tinha que pedir socorro, pedir para uma outra locomotiva ir lá rebocar. Porque muitas vezes não dava para consertar no meio do trem, né? E acontecia muito? No meio do trecho. Acontecia muito. Então você tinha que ligar um aparelho seletivo, ligava no poste, era um telefone, uma caixinha assim, com um aparelho telefônico, você falava direto com o movimento em Botucatu. Então você falava o quilômetro que você estava e avisava o que estava acontecendo com o trem. Então eles mandavam uma locomotiva para te rebocar até a próxima cidade. Muitas vezes as pessoas que até de fora passam aqui e observam a FEPASA hoje, né, parada, o que ela era? Como que ela funcionava naquela época? Olha, o funcionamento era constante. Então, a ferrovia funcionava 24 horas por dia, o ano inteiro, e tinha muitos funcionários. Ali no depósito tinha muitos funcionários. E ele servia para quê? No depósito fazia conserto em locomotiva, conserto em vagões. E quando acontecia um acidente, o pessoal do depósito ia fazer o socorro. Então,
o movimento era constante, era bem movimentado mesmo. Se pudesse voltar naquela época, o senhor Eu seria voltaria. maquinista de novo? Eu voltaria e ia ser maquinista. E teve também quem acompanhou aquela época ainda mais perto, como por exemplo nesta casa onde mora a Lazinha. Ela dormia e acordava com o barulho do trem. Lazinha, Oi! tudo bem? Na graça de Deus e com você. Seja bem-vinda, vem cá. E a Lazinha, para quem não sabe, ela é minha prima de segundo grau, né, Lazinha? Muito prazer e gosto. Eu também sou aqui da Vila Operária, meu avô foi ferroviário, nasci e cresci por aqui também. Só que a Lazinha tem muito mais história para contar pra gente. Como que era viver aquela época, Lazinha, onde o trem passava e dava para ouvir a casa chacoalhando, né? Olha, é um tempo maravilhoso que dá muita saudade. A gente, meu marido ferroviário, tem um tio, um cunhado Cavani, que também é ferroviário. Então o trem encostava. Ora, meu marido pegava meus filhos e os filhos dele e iam até Sussuí às vezes. Olha. Lá desembarcavam. Se é meu cunhado que ia com as crianças, meu marido ficava lá em Sussuí, às vezes canto-moto, quando o tempo era mais curto, com o carro. Aí trazia a criançada de volta. Então, e eles também, a gente ia para São Paulo, eu fui dar aula em Carapicuíba, então eu embarcava aqui num sábado, num domingo à noite, descia lá no Júlio Prestes, pegava o subúrbio, ia lá em Carapicuíba para dar aula. Quantas horas mais ou menos de trem para ir para São Paulo? Uma noite inteirinha, 12 horas. 12 horas no trem? 12 horas no trem. Na volta, ficava dando aula, fim de semana, fazia o mesmo trajeto. E aqui era gostoso, porque era a chegada dos trens, saída. Depois teve uma época que aqui encostava os vagões com banana, com laranja, com amendoim. Era um fluxo intenso de trem. Fluxo intenso aqui. Era noite e dia. Aquele barulho de máquina Barulho. funcionando. Então, a minha filha ainda lembra. Agora, o meu filho, ele lembra mais menos. Agora, a nossa avó, a tua bisa e minha avó, no sábado à tarde, a gente pegava o BG, que era um trem de carga com os vagões de passageiro atrás. E aqui foi o eixo, o começo. Foi tudo ao redor aqui da rodovia. E a gente tem muita saudade, sabe? Olha, é um sentimento assim, porque foi falir a FEPASA, né? Que era, além de movimentar muito e ser uma coisa bonita de se ver, sabe? E a gente mesmo, os funcionários da FEPASA, a gente ia de graça. E outra coisa, quantas pessoas eram empregadas? Isso daí dói na gente, porque quanta gente desempregada que poderia estar trabalhando. Verdade. Lazinha, esse mês de julho de 2023, a Assis está completando 118 anos. Olha que benção. Qual que é a sua mensagem para quem está assistindo a gente, para quem te conhece e para quem também lembra um pouquinho desse momento, né, que foi a ferrovia, um marco aqui para a nossa região? Olha, eu me sinto orgulhosa de morar aqui em Assis. É uma cidade assim abençoada, onde todo mundo que vem, que chega aqui fala: nossa, como essa cidade é hospitaleira, e ela é bem hospitaleira mesmo. E agora só que a gente tem aquele saudosismo de que nem aqui ter terminado assim de uma forma que até hoje eu não entende. E muito agradecida por essa oportunidade. Muito Perfeito, obrigada. obrigado. Assis está em constante evolução, sempre mantendo as raízes com um povo trabalhador, fraterno e com a esperança de um futuro cada vez melhor.
para quem quiser matar a saudade daquela época ou conhecer um pouquinho mais sobre a história de Assis, o museu está aberto para toda a população. Ele fica aqui na antiga estação ferroviária, que hoje é a atual Secretaria Municipal de Cultura, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Vem para cá!